Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast GR no nosso canal Galo React. Léo Brasil aqui. Primeiramente é um privilégio ter você aqui conosco, mas eu vou pedir para você um grande favor. Já no início do podcast, deixa o like, clica no botãozinho do like aí para poder dar aquela força pra gente. Compartilhe o vídeo com todos os amigos, compartilhe esse podcast com todo mundo e principalmente se inscreva no canal, que sua inscrição é muito importante ter você aqui conosco na família Galo React. E hoje nós vamos falar sobre os grandes campeões estaduais, é isso aí, meus amigos. Afinal de contas, eu peço até licença aos outros times que não conseguiram esse feito aí esse ano. Vamos ter outros vídeos falando deles, mas eu vou dedicar este vídeo exclusivamente a falar dos campeões estaduais e suas pretensões e tudo mais, comentar um pouquinho do que eu sei sobre cada um deles, enfim. Vamos bater esse papo aí, então deixa nos comentários tudo que você entender, tudo que você achar, se tiver alguma coisa contra aí, depois deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de ler. Tá certo? Eu gosto muito do podcast porque no podcast eu vou falando aqui e tal, a gente pode ter essa comunicação mais direta, sem muito texto, nem nada disso. Hoje solo, futuramente nós vamos ter convidados aí pra gente poder falar sobre outros vários assuntos, tá? Então vou começar com ele que já tá aqui na tela pra vocês, que é o nosso Galão querido. E aliás, eu vou até aproveitar, o do Galo vai ser o único que eu vou abrir uma exceçãozinha aqui. Afinal de contas é meu time do coração e eu tenho algumas notícias para passar. E vou colocar na tela para vocês aqui imagens da Galo TV do treinamento de hoje, dia que eu estou gravando esse podcast, dia 8/4, tá? Para que vocês vejam aí, o Galo já voltou, né, não teve muito tempo de comemorar. Tá aí naquela preparação, no naquela recuperação, né, após o jogo, após a vitória e a conquista de um pentacampeonato que não vinha desde 1982. Então, desde 82 aí, que foi o próprio Atlético mesmo que conseguiu o pentacampeonato. Em 83, inclusive, ele conseguiu o Hexa. Ano que vem temos mais um feito aí para tentar alcançar, né? Lembrando que o Galo ainda é o segundo maior vitorioso em questão de sequência. O América conseguiu um Deca e quem sabe o Galo não corre atrás desse Deca, né? Mas pelas imagens da Galo TV aí, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que temos notícia interessante aí, notícia boa, afinal de contas. Vocês vão ver aí mais pra frente em algumas imagens, nós temos o Rubens batendo bola no campo. Então provavelmente o Rubens já deve estar presente aí, talvez no jogo da Libertadores ou até no outro. Então uma boa notícia para a massa atleticana, que a gente curte muito o Rubens, né? A gente gosta muito do futebol que esse menino apresenta. Então, em ele estando de volta aí já vai ser bem bacana, né? Com certeza ele não estaria batendo bola ali com o pessoal se já não tivesse minimamente em condições. Então, uma notícia boa aí para a torcida atleticana. Eu queria aproveitar esse momento para poder comentar sobre alguns assuntos sobre o Galo, né? Sobre essa questão aí de zoação, de times, de conversa fiada e tudo mais, né? Uma das coisas que aconteceu bastante aí, né, durante esse campeonato mineiro, e tá acontecendo desde o ano passado, é o Cruzeirense se vangloriando bastante aí por ter ganho os dois primeiros jogos na nossa casa, né, na Arena MRV, e empatou o segundo. A gente ainda não venceu eles dentro da nossa casa. Porém, uma coisa que eles não observaram e não esquecem, além do fato deles não terem casa, né? Então fica difícil o Galo desbancar e ganhar na casa do adversário, sendo que eles não têm casa. A casa é emprestada pelo governo de Minas, que é o Mineirão. Nosso salão de festa também, afinal de contas, qualquer clube, inclusive o América, também tem direito de usufruir do Mineirão aí. Então é público, né? Não é a casa de ninguém, é o salão de festas do Galo e é isso. Mas desde 2021 o Cruzeiro não consegue ganhar um jogo do Galo como mandante. É isso mesmo, meus amigos. Nesse período aí eles fizeram, depois desse 2021 aí, onde o Cruzeiro ganhou de 1-0 no Campeonato Mineiro, eles fizeram mais 3 jogos com o Cruzeiro como mandante, tá? E 5 jogos com o Galo como mandante. Dos 5 jogos que o Galo foi mandante, os 3 na Arena MRV ele não venceu, foram 2 derrotas e um empate. Entretanto,
os outros 2 jogos que foram ou no Mineirão ou no Independência, não me recordo bem, o Galo ganhou 2-1 e 3-1. Um foi no Campeonato Mineiro e o outro foi no campeonato no Brasileiro, salvo engano. Ambos de 2023. Agora, com o Cruzeiro como mandante, depois desse jogo de 2021, eles jogaram mais 3 vezes. Foi um empate em 1-1, uma vitória do Galo de 1-0 e agora a vitória de 3-1. Ou seja, eles não conseguem vencer o Galo no nosso salão de festa, no Mineirão. Então tá aí uma estatística interessante para a galera poder refletir um pouco, porque eles estão se vangloriando aí de ter conseguido 2 vitórias e um empate. Nós também temos 2 vitórias e um empate com eles como mandante. Só não é casa deles porque realmente eles não têm casa. Então, ó, nessa imagem aí você pode até ver, ó, que a gente já viu ali passando Rubens, né, batendo bola, o Mariano, Scarpa pegando bem na bola ali e tal, a galera bastante confiante. Foi uma coisa muito importante que aconteceu aí, o Rubens fazendo o lançamento. Uma coisa muito importante que aconteceu foi justamente a recuperação da confiança de grande parte desses jogadores. E isso é muito bom para o elenco. Agora o Atlético ele vai correr atrás de algumas metas extremamente importantes, tá? Quais são elas? Primeiramente a Libertadores, que eu acho que é o grande foco do Atlético, tá? Eu creio inclusive que se o Atlético for passando de fase, tem grande chance dele começar a deixar um pouco de lado o Brasileirão e a Copa do Brasil, se ainda estiver em ambos os campeonatos. O Brasileirão vai estar, né? Mas se estiver na Copa do Brasil aí, talvez ele até abra um pouco mão por conta da Libertadores. Por quê? Porque o Atlético quer muito estar no Super Mundial. E assim, se fosse olhar por pontuação, por merecimento, o Galo já mereceria estar. Mas como eles implantaram uma regra que só pode 2 times por país, pela pontuação o Galo poderia ir, mas com essa regra aí ele não vai poder ir a menos que seja campeão. Então a gente vai ter que ser campeão da Libertadores para poder estar no Super Mundial, e o Galo merece estar nesse Super Mundial, afinal de contas vem fazendo jus aí nos torneios internacionais, tá? Além disso, além de ter o segundo jogo agora, né, na quarta-feira contra o Rosário Central, o jogo vai acontecer na MRV. O Galo já vai enfrentar o Corinthians também fora de casa pela abertura do Campeonato Brasileiro. No meu modo de vista, o elenco do Atlético Mineiro é um dos poucos elencos aí que tem condições de disputar em todas as frentes, tá? Juntamente com o Flamengo, com o Palmeiras. O Atlético sim, tem um elenco fortíssimo e muito qualificado, desde os meninos que subiram da base até os principais jogadores, até o Hulk, que é o principal ídolo, todos têm grandes condições de estar disputando tudo, né? Muita gente tenta menosprezar, mas o Atlético já mostrou sua força e tenho certeza que vai continuar aí com esse domínio aí por um bom período. Afinal de contas, a gestão está vindo muito bem. E outro adendo que eu quero fazer antes de falar aí do próximo campeão estadual é justamente essa questão de que o Galo, ele teve muita gente que atribuiu a derrota do Cruzeiro, né? Os cruzeirenses, é claro, a uma escolha do técnico Larcamón, né? Ex-técnico, né? Porque agora ele já não é mais técnico do Cruzeiro. E eu discordo veementemente, tá? Acho que a coragem do Milito, ela tem que ser sim exaltada, né? Se fosse outro técnico, talvez não fizesse o que ele fez. E com grandes riscos, gente, tem grandes recompensas sempre. Não tem como você querer uma grande recompensa, uma grande vitória, sem correr alto risco. Ele sabia disso, arriscou e confiou na capacidade dos jogadores, tá? Então, parabéns a ele por ter tido coragem nessas decisões que ele tomou, mandou o time para cima e depois voltou com os 3 zagueiros para se defender no final. E foram decisões muito bem feitas. Então, longa vida ao Milito no Galo. O que a torcida deseja, e acredito também seja desejo do técnico e de todo mundo lá na direção do Atlético, é que realmente seja um trabalho longevo para que a gente consiga muitos e muito mais títulos com esse treinador que já se mostrou ser um cara diferenciado, tanto no trato com os jogadores, com os funcionários, com as pessoas, como também com a torcida e no seu estilo de jogo. Tá? Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o campeão mineiro, pentacampeão mineiro, Clube Atlético Mineiro.
Já o campeão carioca, invicto inclusive, foi o Flamengo. É isso aí, meus amigos. E no meu ponto de vista, para a gente já começar com falando óbvio, o outro time que tem chance de disputar e conquistar tudo que vai jogar é obviamente o Flamengo. Claro que a galera dá uma babada de ovo ao extremo com relação ao Flamengo. Isso aí até enjoa um pouco, tá? Tem gente que sobe demais o patamar do Flamengo e às vezes tenta até colocar muito acima do Palmeiras, do Atlético e de outros times que têm as mesmas condições de ser campeões aí de tudo, né? Obviamente o Flamengo tem um elenco muito recheado, ninguém discute aí a grande qualidade do Flamengo, que no meu ponto de vista esse ano tem grandíssima chance de conquistar realmente um dos grandes títulos. Diferente do ano passado, onde eu não via o Flamengo tão bem assim, esse ano com a chegada do Tite, a gente vê um time mais consistente e o ambiente aparentemente tá bem mais leve do que estava. Então, com relação ao Flamengo, o que mais estava complicando a qualidade do time era essa questão justamente do ambiente. A gente via que cada vez que chegava um técnico, o ambiente do Flamengo ia só piorando, complicação, briga de jogador com jogador, jogador com treinador, comissão técnica com jogador, comissão técnica com treinador, enfim, tava uma bagunça. Com a chegada do Tite parece que isso começou a acertar. Então esse vai ser o grande trunfo do Flamengo, né? Ele disputou o campeonato carioca, na fase de grupos foram 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates. Se eu não me engano, desses 3 empates aí, um ou dois deles foi inclusive com o time júnior, com o time reserva, enfim. O Flamengo resolveu fazer um jogo de pré-temporada fora e acabou colocando os meninos para jogar, mas conseguiu fazer um campeonato aí sem perder. Não perdeu para ninguém. Aliás, meus parabéns ao vice-campeão Nova Iguaçu, que fez também uma campanha magnífica, né? Teve quase os mesmos números que o Flamengo, só teve uma derrota de diferença, mas o restante foi bem próximo aí aos números do Flamengo. Claro, saldo de gols não tem como comparar, né? Nova Iguaçu fez 5, tem um saldo de 5, o Flamengo tem um saldo de 22. Mas em questão de pontuação e tudo mais, foi muito bem. E mesmo depois que chegou, né, na fase seguinte, aí, que foi a fase, as fases finais, o Flamengo só teve um empate com o Fluminense no segundo jogo. Tirando isso, passou o carro em todo mundo. Então, inclusive, os artilheiros do campeonato foram Pedro com 11 gols e o Carlinhos também do Flamengo, atacante com 8 gols. Ou seja, um domínio total no Cariocão esse ano com relação à participação do Flamengo. Bem legal, né? Então, a seleção carioca também foi dominada ali quase que individualmente pelo Flamengo. O Flamengo se prepara também para disputar os grandes campeonatos, né? Já está na Libertadores, já fez o primeiro jogo, não foi tão bem no primeiro jogo, a maioria dos brasileiros não foi, né? Tirando o Galo aí, todos os outros perderam, empataram. Mas agora o Flamengo vai jogar em casa contra o Palestino, que tecnicamente é o time mais fraco do seu grupo. Então o Flamengo tem grande chance de se recuperar. A estreia no Brasileirão vai ser no domingo às 16 horas contra o Atlético Goianiense, o Dragão aí, outro campeão, inclusive, da sua região. Já nós vamos falar sobre eles, tá? No mais, o Flamengo, a chegada do Tite no que tange ao futebol, né? Não vou nem comentar muito sobre fora do futebol não, mas no que tange o futebol, a chegada do Tite fez um bem pro Flamengo que talvez outro técnico não conseguiria. Que é justamente pegar medalhões que não estavam rendendo, colocar no banco e montar um time que realmente iria render. Então, o grande trunfo, como eu falei, é justamente o Flamengo ter colocado esse ar de mais tranquilidade. Eu acho que é a mesma coisa que está acontecendo com o Galo nesse momento, com o Milito, tá? O Milito, ele mudou o ambiente do Atlético. E o Tite, ele mudou o ambiente do Flamengo. Então, foi essa a principal mudança que eu consegui enxergar no time. E aí, alguns caras que aproveitam-se desse ambiente, que se dão bem neles, como é o caso do Pedro, por exemplo, que não estava sendo bem utilizado por outros técnicos, agora o Pedro está brilhando. Eu não vejo um outro jogador na posição do Pedro, que é aquele camisa 9 clássico, né, um centroavante que está ali dentro da área para fazer gol,
Inclusive o Galo não tem um jogador desses no time titular, né? Tem lá no banco e tal. O Hulk é um grande goleador, mas ele não é camisa 9 clássico, tá lá. O camisa 9 clássico é o Pedro. E tá brilhando lá no Flamengo, né? Tá fazendo gol de tudo que é jeito, mostrando a sua qualidade, tendo seu espaço. E outros jogadores acabam brilhando também. O Bruno Henrique, que já era um grande jogador, brilha ainda mais porque tem esse cara junto. A Arrascaeta viveu altos e baixos aí nos últimos tempos, mas voltou a ter uma boa evolução. Então o Flamengo vai estar realmente disputando tudo como sempre faz. Meus amigos, vai ser o nosso maior desafio aí com certeza. Já o Verdão, o Palmeiras aí conseguiu um feito histórico também. Afinal de contas, tricampeão paulista, algo que não aconteceu. Não sei se já aconteceu alguma vez, para falar a verdade. Mas o Palmeiras conseguiu um feito histórico, né? Um tricampeonato paulista com uma campanha bem interessante, na verdade, tá? O Endrick foi eleito o craque do Paulistão, né? O Endrick está de saída, né? Ele está se preparando aí para jogar na Europa, então esse foi o último Paulistão do moleque aí pelo Palmeiras. Claro, sempre vai ter aquela questão de querer voltar e tudo mais, né? Mas visualizando num contexto geral, né? Vai ficar um bom tempo aí sem poder participar. Mas o Palmeiras também ele teve uma campanha bastante sólida. Enfrentou o Santos na final, ganhou o segundo jogo por 2-0, mas perdeu o primeiro jogo por 1-0. Aliás, a gente tem que enaltecer também aí o grande feito do Santos. Está na Série B, conseguiu fazer com uma remontagem total de elenco aí, refazer o time e tudo mais. O Palmeiras ele estava no grupo B, ele conseguiu terminar também a sua primeira fase, bem como o Flamengo, sem perder nenhum jogo. Foram 8 vitórias e 4 empates dos 12 jogos que ele fez 28 pontos. Tranquilidade, enfim, um empate ou outro ali que estava fora dos planos da torcida, mas nada muito preocupante. O Paulistão não é ida e volta, né? A fase seguinte é só um jogo. Aí meteu 5-1 na Ponte com tranquilidade. Aí depois pegou o Novo Horizontino, que estava um time bem encaixado, jogou muito bem também. É outro que merece os parabéns, é o Novo Horizontino. Ganhou de 1-0 somente do Novo Horizontino, fez o trabalho de casa e depois venceu o Santos na final. Também teve o artilheiro do campeonato, o Flaco Lopes, atacante do Palmeiras, aí conseguiu fazer 10 gols e se sagrar o artilheiro do Campeonato Paulista, tá? O Palmeiras ele é outro dos grandes postulantes a todos os títulos, mas a questão do Palmeiras ela é um pouco diferente. Claro que tem jogadores de muita qualidade, você não vai falar que a qualidade dos jogadores do Palmeiras é inferior às do Atlético ou às do Flamengo, não. Bate de frente, não quer dizer, eu acho a dupla de ataque do Galo é melhor, o Flamengo ali tem algumas individualidades mais fortes também do que o do Palmeiras, mas em questão de conjunto, e essa é a diferença, elenco, conjunto mesmo, né, o encaixe, o Palmeiras está à frente dos outros dois. Disparadamente, o Palmeiras é o time mais difícil de bater em coletivo, né? E tem um cara aí que eu vou ter que concordar com os amigos paulistas, são paulinos, com os corintianos, com santistas. O Abel, a seleção de Portugal tá te chamando, cara. Você tem que ir lá pra seleção de Portugal. Que é impressionante o que esse cara consegue, bicho. Ele ganhou de novo, né, o prêmio de melhor técnico. Geralmente o prêmio de melhor técnico vai pro time campeão. Aliás, no Mineiro eu nem sei como é que vai ser essa premiação, já que todo mundo mudou de técnico, mas enfim. Se sagrou de novo aí o Abel, né, como o melhor treinador, e é um cara que chegou, também vejo aí certa semelhança com o Milito, né, chegou aí sem um grande status, como uma aposta do Palmeiras, e agora é uma das grandes realidades do futebol brasileiro. Talvez mundial também, né? Eu acho que o Abel já teria condição de pegar, inclusive, quando eles estavam pleiteando aí um treinador para a seleção brasileira, eu realmente achei que eles deviam ter dado uma oportunidade para o Abel tentar, né? Mesmo que seja de forma interina, igual fez com o Diniz, se desse certo mantivesse, enfim. Mas acabaram não dando essa oportunidade. Acho que ele mereceria, sim, dirigir uma seleção, não somente porque eu quero que ele saia do Palmeiras, tá? Mas
vem mostrado aí ideias bem interessantes, uma qualidade diferenciada. Parece que ele tem um elenco muito na mão. A sensação de quem vê de fora, né? Especialmente eu, por exemplo, sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, não acompanho o Palmeiras tão de perto, mas a grande sensação que eu tenho quando eu vejo o Abel ali à frente do Palmeiras é que eles sabem muito o que fazer, sabe? Com relação ao Abel, com relação ao seu comportamento dentro de campo, principalmente. Quando tem que brigar com a arbitragem, sempre tem alguém lá do banco do Abel que tá entrando pra arrumar essa confusão. Dificilmente você vê os jogadores fazendo isso assim com mais veemência. Jogador sendo muito expulso por causa de reclamação. Enfim, então o Palmeiras me passa essa vibe de que o Abel ele está fazendo com que tudo que ele quer que aconteça, aconteça no Palmeiras. Essa é a parte bem interessante. E como eu falei, o Palmeiras é outro grande candidato a tudo que vai disputar, tá? Já começou na Conmebol também, né? No torneio da Libertadores. Tirando o Galo, ninguém ganhou, então ninguém começou tão bem. Palmeiras também não, mas eu acho que o Palmeiras se recupera com tranquilidade. O Palmeiras acho que entrou até com os reservas, salvo engano, focando um pouco mais nessa final aí do Campeonato Paulista. Eu acho que não tinha necessidade, porque o Palmeiras, o Flamengo e o Galo têm elenco para poder disputar os dois torneios com os titulares que tivesse. Precisar mudar um, eu acho que não cai tanto assim. Mas enfim, optaram dessa forma. Próximo adversário do Palmeiras na segunda rodada da Libertadores vai ser o Liverpool, do Uruguai. E o Palmeiras vai estrear fora de casa contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Outro time aí que foi campeão estadual. Já já nós vamos falar um pouco mais sobre o Vitória. É isso aí. Parabéns ao Palmeiras por um tricampeonato histórico. Só para deixar a informação aqui, a última vez que tivemos um tricampeão paulista foi o Corinthians. 17, 18 e 19, tá? O Santos também. Todos os quatro grandes de São Paulo já foram tricampeões em algum momento. São Paulo de 92 a 94. O Palmeiras já tinha sido anteriormente também, agora foi de novo. O Santos já foi 3 vezes tricampeão paulista. Corinthians parece que já foi 4 vezes tricampeão paulista, enfim. Então só para deixar a informação aí, tá? E no Gauchão a gente teve ali um dos mais surpreendentes desfechos de campeonato gaúcho. Afinal de contas, não é para qualquer um ser heptacampeão. O Grêmio conseguiu ali um feito mais do que histórico. E heptacampeão, não tem muito o que falar, né? Enfim, hegemonia total, tá controlando ali o estado. O diferencial do Grêmio para os outros que eu falei até agora é que o Grêmio ele não era favorito por Gauchão. É claro que o Grêmio é um dos grandes clubes, ele é sempre um dos favoritos, mas tava todo mundo falando, pelo menos nas notícias que chegavam pra gente aqui em Minas Gerais, né? Que o grande favorito era o Inter, né? Pelo investimento, pelo elenco, não sei o quê. O Inter acabou ficando no caminho aí pro Juventude. Parabéns para a campanha do Juventude também, foi o vice-campeão, mas o Grêmio acabou passando o carro por cima de todos esses aí e conseguiu manter a sua hegemonia, que não é fácil, gente, né? Qualquer um consegue manter aí 7 anos em sequência, é muita coisa. E o torcedor do Inter, chega aqui pra gente, né? Que o torcedor do Inter tá desesperado com a situação do clube, justamente por causa dessa hegemonia do Grêmio. O Inter não ganha nada há muito tempo. Esse ano tinha uma boa oportunidade nas mãos, tá? Porque o Grêmio, ele foi o segundo colocado na fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Foram 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Quem ficou em primeiro foi justamente o Inter, que fez 28 pontos, o Grêmio fez 23 e o Inter fez 28 pontos, aí 9 vitórias, um empate e uma derrota. Isso deixou aí o time, né, do torcedor do Inter muito empolvoroso, crente que poderia realmente ter levado esse campeonato. Inclusive, uma das 2 derrotas do Grêmio foi justamente pro Inter. Meus amigos, o Inter venceu o Grêmio no Clássico, o Inter não perdeu o seu único jogo pro Grêmio, não, tá?
E já o Grêmio, por outro lado, fez uma campanha aí que começou não tão bem, começou um pouco irregular, mas foi crescendo durante o gauchão, se recuperando e mostrando a sua força. Tô até buscando aqui para poder falar para vocês qual que foi essa única derrota aí do Internacional no Campeonato Gaúcho. Mas enfim, não é o mais importante. Na sequência aí, depois os dois times acabaram passando de fase e tal, chegou a semifinal. Na semifinal, o Inter não conseguiu superar o Juventude e perdeu nos pênaltis pro Juventude. Já o Grêmio passou pelo Caxias com extrema tranquilidade. 2-1 no primeiro jogo, 3-2 no segundo jogo, quer dizer, extrema tranquilidade entre aspas, né? Tomou bastante gols, mas fez os gols suficientes. Na final, o Grêmio empatou o primeiro jogo com o Juventude em 0-0 e depois foi campeão com 3-1 em casa, na frente da sua torcida. Festa linda da torcida do Grêmio, que aliás é uma torcida que me se parece bastante aí com a torcida do Atlético. E claro, o artilheiro aí também do campeonato, os dois artilheiros na verdade foram do Grêmio, foram o Cristaldo e o Diego Costa, ambos com 6 gols, tá? Até não cheguei a mencionar no Campeonato Mineiro não, mas no Campeonato Mineiro o artilheiro foi o Hulk e teve mais um menino, mas eu não lembro qual time, depois eu passo pra vocês, mas enfim. E o Cristaldo e o Diego Costa foram os artilheiros do Campeonato Gaúcho. Quais são as pretensões do Grêmio? Eu acho que diferente dos outros, o Grêmio não é o grande favorito. E talvez o torcedor mais consciente do Grêmio tenha essa noção. O Grêmio corre por fora, mas é um por fora muito colado, é um dos times que tá ali muito pau a pau na briga, sabe? Por mais que o Inter tenha um elenco melhor, ele ainda tem que encaixar. O elenco do Grêmio ele já é mais encaixado por causa da experiência do técnico Renato Gaúcho. O problema do Grêmio é que ele não tem consistência em campeonato de pontos corridos. É incrível a dificuldade que o Grêmio tem em manter uma sequência de vitórias no campeonato de pontos corridos, que é no caso o campeonato brasileiro. Campeonato de mata-mata, o Grêmio tem mais chances porque não sei o que acontece, que tem uma energia ali com o Renato Gaúcho que o cara pega uma copa na frente e arrebenta. Então o Grêmio tem boas chances no campeonato na Libertadores e acho que tem muita chance na Copa do Brasil de novo. É um time muito aguerrido, é um time muito difícil de lidar em 2 jogos. O próximo adversário do Grêmio vai ser o Atipato. Esse jogo vai acontecer na terça-feira, não vai ser na quarta. E depois vai pegar o Vasco fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio já começa aí sua empreitada contra um adversário também que é bem complicado, que é o Vasco, né? Aí falando do Brasileirão. O Grêmio precisa se provar um pouco mais na Libertadores. Foi um dos piores resultados aí, foi do Grêmio, não se deu bem no primeiro jogo e vai precisar recuperar esses pontos aí que perdeu no primeiro jogo. Foi fora de casa, foi contra o The Strongest, se eu não me engano. Perdeu 2-0, então, enfim, é recuperável. O Grêmio ainda tem muitas chances de passar entre os 2 primeiros, provavelmente até o primeiro do seu grupo, porque é o mais forte do grupo, tá? E não tem muito o que falar, o Grêmio é o mesmo já tem muito tempo no quesito de pensamento, de formato de jogo, justamente porque o Renato Gaúcho tem um trabalho contínuo ali no Grêmio há muito tempo, um trabalho muito vitorioso. Então, parabéns ao Grêmio aí, talvez hoje acho que é o segundo maior campeão estadual em questão de sequências na atualidade, né? Só perde para um time de um estado que não tá na primeira divisão, não lembro qual deles que é agora. Até falei num vídeo passado, mas dentre os times da primeira divisão ali, o Épica do Grêmio aí é a maior sequência de vitória entre os campeões estaduais. Então, o Grêmio vem se provando a cada ano, mas tem que fazer o mesmo aí em pontos corridos para ter alguma chance, especialmente no Brasileirão, que eu acho que é o grande, talvez seja o grande foco do gremista hoje, tá? Justamente o campeonato brasileiro, porque tem muito tempo que o Grêmio não conquista o Brasileirão. Então, provavelmente vai ser o grande foco aí. Vamos ver, né? Vai depender de como vai avançar nos outros, principalmente porque a premiação da Copa do Brasil é muito alta e o Grêmio tem muita facilidade nesse tipo de torneio. Agora, creio que para o torcedor gremista o Campeonato Brasileiro seria
o grande ponto de virada aí do Grêmio. Mas o Grêmio tem muita dificuldade em pontos corridos. Vamos ver como é que vai seguir aí, como é que vai ser o trabalho do Renato Gaúcho. Parabéns ao Grêmio, campeão gaúcho de 2024. Já no Campeonato Baiano, nós tivemos sim a grande surpresa. Meus amigos, o Campeonato Baiano esse ano foi uma coisa de louco. E o Vitória foi o campeão. Depois de um tempo aí, passando um certo jejum, o Vitória conseguiu aí ser o grande campeão baiano. E conseguiu inclusive sobre o seu maior rival, que é o Bahia. E por que esse título do Vitória é tão surpreendente? Porque o esperado era que, pelo investimento que aconteceu, né, e tudo mais, o dinheiro que foi gasto, o Bahia fosse o time ali que talvez era o grande favorito. E o Vitória não quis saber, passou o carro por cima do favoritismo do Bahia e na final venceu o primeiro jogo em casa por 3-2, um jogo bem polêmico, um jogo ali onde o Vitória fez o gol ali no último minuto de jogo, nos últimos instantes de jogo, e foi um jogo bem muito controverso, viu? E 1-1 aí no segundo jogo, um empate, o Vitória inclusive saiu na frente, o Bahia conseguiu buscar o empate. A campanha já deles foi muito similar, por mais que o Bahia tenha aí essa questão de valor, né, de elenco e tudo mais, o elenco ainda não conseguiu se firmar, não conseguiu encaixar. Ambos os times, o Bahia e o Vitória, fizeram 19 pontos. A diferença dele foi tudo igual, 6 vitórias, um empate, 2 derrotas. O que foi diferencial para o Bahia ser o primeiro foi o saldo de gols, que o Bahia tinha 15 e o Vitória tinha 9, tá? Agora, de resto, os dois praticamente dominaram ali, não tiveram grandes problemas para passar ali entre os dois primeiros. Apesar que poderiam ter conseguido uma pontuação melhor aí, tiveram bastante tropeços. Na sequência, na semifinal, o Vitória já atropelou os seus adversários, o Bahia também. Lá na Bahia, esse ano, eu vou te falar a verdade, não teve grande disputa entre os outros, não. Diferente, por exemplo, no Mineiro, a gente teve aqui o time que passou em quarto, o Tombense, né, que deu um trabalho para os grandes clubes, foi um time interessante. No Carioca teve ali o Novo Horizontino, não, Nova Iguaçu, o vice-campeão que mandou bem pra caramba. No Paulista teve o Novo Horizontino, mas no Baiano não. No Baiano eu acho que o Bahia e Vitória simplesmente foi um campeonato dos dois. O restante estava ali meio que de coadjuvante. O artilheiro do campeonato foi justamente... Os dois artilheiros foram do Vitória, foram o Alejandro e o Osvaldo, ambos com 5 gols. Então, houve um certo domínio aí nos números com relação ao Vitória. O Bahia teve um dos vice-artilheiros, foi o Everton Ribeiro, que chegou agora, só que ainda não justificou o investimento que fez. Já o Vitória, que está subindo da segunda divisão, acabou de subir, conseguiu um grande feito aí, já que não vencia o campeonato baiano já tinha um tempinho. Então, parabéns ao Vitória por conseguir aí mais este feito, conseguir ser o grande campeão baiano de 2024. Nas pretensões do Vitória, né, eu já ia esquecendo de falar, o Vitória ele vai disputar basicamente o campeonato brasileiro. Não tem muito o que fazer, não. O Vitória acabou de subir da Série B, então vai entrar na disputa aí do Brasileirão mesmo. As perspectivas do Vitória são de ficar na Série A, tá? Não é propriamente, o Vitória não tem aquela pretensão de vamos buscar o título do Brasileirão, não. Tenho certeza que o grande feito do Vitória esse ano vai ser realmente ficar na Série A, né? Permanecer ali para poder continuar dando canseira e quem sabe aí rebaixar o Bahia, né? O adversário do Vitória, como eu falei anteriormente, vai ser o Palmeiras. Então o Vitória vai receber o Palmeiras em casa, jogo no domingo aí, já começou com uma disputa ingrata, né, pro nosso querido Vitória da Bahia. Então tomara aí que o Vitória faça uma boa campanha e quem sabe se mantém na primeira divisão. Vamos ver. Parabéns, Vitória, campeão baiano 2024.
Já no Paranaense, esse ano nós tivemos um bicampeão, é isso aí. Assim como em 2023 e em 2024 também o Atlético Paranaense, Atlético com H, conseguiu mais uma vez ser o campeão paranaense, aliás, com uma grande campanha aí dos nossos amigos paranaenses, O Atlético Paranaense terminou a fase de grupos com 25 pontos, tá? 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Olha aí o Atlético Paranaense, mais um que terminou sua fase de grupos invicto, né? O Coritiba terminou em segundo com 21. Teve 2 derrotas diferentes aí do Atlético, né? Mas já nas fases seguintes aí o Atlético conheceu sua primeira derrota. Perdeu pro Londrina, fora de casa. Depois foi pra quem jogando em casa, meteu uma surra 6-0 lá, jogo de volta pra sorte do Atlético, hein? Deve ter ficado pelo caminho já no Londrina. E aí depois o Atlético foi passando o carro, ganhou do Operário os 2 jogos na semifinal e na final pegou o Maringá, porque o Coxa não teve competência de conseguir passar aí do mesmo Maringá. Então, a final foi contra o Maringá e o Atlético também passou o carro nos dois. Nesse início de ano, o único time que conseguiu tirar uma derrota do Atlético Paranaense, né? Conseguiu vencê-lo, foi o Londrina. Tirando o Londrina aí, ninguém conseguiu ganhar dos nossos irmãos paranaenses. E agora o Atlético tá aí na briga, né? Por outros títulos, por outras disputas. Salvo engano, o Atlético desse ano não está. Esse ano o Atlético está na Sul-Americana. Deixa eu até ver quais são os próximos confrontos. É isso mesmo, tá na Sul-Americana. Vai enfrentar o Raio Zuliano. E aliás, o Atlético foi assim como o Galo, né? Foi um dos times que passou o carro no adversário no torneio sul-americano. No caso, eles na Sul-Americana, o Galo na Libertadores. Eles também ganharam de 4-1. Então os dois Atléticos ganharam de 4-1 o primeiro jogo. E agora tá indo bem. Eu acho que o CAP é um dos times com certeza mais fortes para a disputa do título sul-americano, tá? Mesmo o Inter sendo mais badalado pela questão dos valores de elenco e tudo mais, o CAP não fica muito atrás, não. É um time que muitas vezes é muito menosprezado pelos adversários, mas é um time que costuma ir bem nos torneios, especialmente quando é menosprezado, tá? O Atlético Paranaense é um time bem chato de lidar e acho que vai longe na Sul-Americana. Já no Brasileiro, ele vai fazer a sua estreia no domingo também contra o Cuiabá. Então, o Atlético vai receber o Cuiabá em seus domínios. E mesmo o Cuiabá sendo um bom time, é uma chance do Atlético começar bem aí o campeonato brasileiro, hein? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos dos nossos irmãos paranaenses. Parabéns ao Clube Atlético Paranaense por conseguir aí mais um título estadual. Já no Campeonato Cearense, contrariando aí a todas as previsões, né? Todas as previsões aí, né? Todo mundo achava que seria o Fortaleza o grande campeão, né? O time que tá na primeira divisão lá do Ceará, o time que já vem mantendo uma hegemonia ali há um tempo, mostrando a força cearense há muito tempo, principalmente na primeira divisão. Não, dessa vez o grande campeão do campeonato cearense foi o Ceará. É isso aí mesmo, o Ceará que esse ano disputa a Série B, foi o grande campeão cearense de 2024. A trajetória do Ceará começou ali com 11 pontos, né? Lá no Cearense são divididos em grupo A e grupo B, onde a galera do grupo A enfrenta a galera do grupo B, não enfrenta quem é do mesmo grupo. Os melhores pontuados aí, o primeiro passa de fase já para a semifinal, o segundo e o terceiro vão disputar ali uma espécie de oitava de final com 4 times, né? Não seria uma oitava porque não tem 8. Mas, enfim, enfrenta ali uma fase pré-semifinal, digamos assim. O Ceará passou em primeiro com 11 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Na verdade, foi a mesma situação do Fortaleza, que passou com os mesmos 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. É tiro bem curto, né, o campeonato cearense.
Na semifinal, eles acabaram enfrentando ali adversários mais tranquilos, mas mesmo assim o Fortaleza empatou, né? O Ceará ganhou o primeiro jogo e empatou o segundo. O primeiro jogo ficou 3-2 com o Ferroviário, depois empatou em 1-1 e se classificou assim. E na final enfrentou seu grande adversário aí, o grande clássico entre Ceará e Fortaleza. O primeiro jogo na casa do Fortaleza ficou 0-0. Segundo jogo na casa do Ceará ficou 1-1. Fomos para as disputas de pênaltis e aí foi aquela disputa de pênalti horrorosa, assisti. Nossa, muita gente errando pênalti. E ficou 3-2. Acabou ficando 3-2 e o Ceará se sagrou campeão. E também teve o seu artilheiro, né? O Eric Pulga foi o artilheiro do campeonato cearense com 5 gols. Nesse momento agora o Ceará se prepara para concretizar, né, a Copa do Nordeste, está nas suas fases mais avançadas. Lembrando que a Copa do Nordeste tem uma importância muito grande para eles, já que dá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Tá? Vai enfrentar o Sport no Campeonato do Nordeste, fora de casa, e depois no Campeonato Brasileirão da Série B vai enfrentar o Goiás em seus domínios. Então essa aí é a agenda do Ceará. Parabéns aí ao Vozão, ao Ceará, por mais um título cearense. E, aliás, se eu não me engano, o Ceará empatou em quantidade de títulos com Fortaleza, lá é bem pau a pau, né? Aí você vê que tem disputa. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais não tem disputa. O Galo é o pai do Cruzeiro, não tem jeito. Afinal de contas, são 11 vitórias, 11 títulos de vantagem. Você vai ter que remar muito para conseguir chegar. Já lá não, lá é bem parelho. E como eu falei, Ceará e Fortaleza, salvo engano, acho que eu tinha visto isso em outro lugar, ambos têm aí 30 títulos cada um. Então, isso sim a gente pode falar que é uma disputa, né? Enfim. Parabéns, Ceará, campeão cearense de 2024. O pernambucano também nós tivemos a sua definição, é isso aí. O time ficou o título ficou para um time da Série B, que é o Sport, nosso querido Leão aí, o Sport Recife, como é chamado. Terminou a fase de grupos em primeiro com 21 pontos, um ponto à frente ali do Retrô e do Náutico. Os adversários mais tradicionais aí, como Santa Cruz e tal, ficaram um pouquinho mais para trás, né? Interessante. Mas o Sport terminou como líder, foram 7 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, tá? Na sequência aí ele enfrentou o Afogados na segunda fase, de 2-0, passou, foi tranquilo. O Sport empatou o jogo contra o Santa Cruz na semifinal e depois também empatou o segundo jogo e acabou passando nos pênaltis. Então o Sport, no caso, ele passou um pouco mais de sufoco aí com relação ao seu estadual. Na final, ganhou o primeiro jogo do Náutico de 2-0 e no segundo jogo mais um empate. Então a gente já vê aí que o time do Sport vai sofrer um pouquinho, principalmente no Campeonato Brasileiro, vai ter que mostrar um pouco mais da sua força, da força do nosso querido outro leão aí, né? O leão pernambucano mais tradicional aí que tem. Então, sim, aí na agenda, né? Eles vão ter a Copa do Nordeste também ainda. O Sport ainda está classificado na Copa do Nordeste, vai enfrentar o Ceará. O jogo vai acontecer inclusive nessa quarta-feira, se eu não me engano. E no Campeonato Brasileiro da Série B, o seu jogo, acho que ainda estreia, vai ser contra o Amazonas. O jogo vai ser contra o Amazonas, jogo da Série B do nosso querido Leão. Parabéns ao Sport por mais um título pernambucano aí, mais um grande título para essa torcida que fez uma festa bem bonita. Eu assisti parte do jogo, eles fizeram uma festa bem bonita no jogo lá. É isso aí, galera. Parabéns, Sport, por ser o grande campeão pernambucano. E fechando aí, claro, os estados, né, que tem times na primeira divisão. Fechando ainda, nós temos mais dos últimos 2 campeões estaduais aí. Ambos estão na primeira divisão, sim. O campeão catarinense, que é justamente o Criciúma. É isso aí, o Criciúma que voltou à primeira divisão agora esse ano, né? Vai disputar a primeira divisão. Foi o grande campeão catarinense. Conseguiu passar na primeira fase com 25 pontos em 11 jogos, 8 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? Inclusive bem à frente aí do Avaí, que foi o segundo colocado, seu adversário, e o Figueirense também, né? Enfim, times mais conhecidos.
O Avaí fez só 20 pontos, o Figueirense fez 18, teve o Marcílio, enfim. O Criciúma conseguiu manter-se ali em primeiro no Catarinense com certa folga. Passou para as quartas de final também, empatou o primeiro jogo e ganhou o segundo um pouco mais apertado. Na semifinal, perdeu o primeiro jogo por 2-1 e ganhou o segundo jogo por 2-1. Conseguiu passar de fase, né, nos pênaltis contra o Barra Santa Catarina. Ganhou de 4-3 nos pênaltis e na final ganhou o primeiro jogo de 2-1 do Brusque e depois empatou em 1-1. Então, Criciúma só está disputando a Série A, né? Não tem nenhum outro grande desafio no momento. E vai estrear no Campeonato Brasileiro no sábado contra o Juventude. O Criciúma vai estrear jogando em casa. Parabéns ao Criciúma, campeão catarinense. E por fim, mas não menos importante, o campeão goianiense foi o Atlético Goianiense. É isso aí, o Dragão, o grande Dracarys, ganhou aí mais uma vez, conseguiu novamente ser o campeão lá em Goiás. Depois de uma final contra o Vila Nova, ganhou os 2 jogos com tranquilidade, ganhou 2-0 o primeiro, 3-1 o segundo. Na fase de grupos não foi o melhor, tá? O primeiro colocado na fase de grupo foi o Goiás, que fez 27 pontos. Vila Nova ficou em segundo com 26. O Atlético Goianiense ficou em terceiro lugar. Então, assim como o Galo, por exemplo, no Campeonato Mineiro, que eu nem tinha mencionado, né? Até esqueci. Ele ficou em quarto no Campeonato Mineiro ali. Na verdade, terceiro, porque contou entre os 3 primeiros, né? Mas, assim, foi a quarta campanha. O Atlético Goianiense fez a terceira campanha na fase de grupos. Mas foi 25 pontos. E o quarto colocado fez só 17. Então, foi dominado ali por Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense a primeira fase. E o Atlético Goianiense passou na segunda fase com muita folga do Goiatuba. Meteu 3-0 no primeiro jogo, depois meteu um 5-0. Atropelou. Depois ganhou também os 2 jogos na semifinal contra o Goiânia. 3-2 e 3-1. Ganhou os 2 jogos também. Acho que o Goiânia foi o time que eliminou o Goiás, inclusive. O time do Luan Maluquinho lá e tal. Eliminou o Goiás nos pênaltis. E a final, já falei pra vocês aí, que foi o Vila Nova sendo atropelado também pelo Atlético Goianiense, mostrando aí sua força. É outro time que vai brigar para se manter na Série A. O Atlético Goianiense também não tem outro desafio. É o Brasileirão, seu próximo grande desafio. Primeiro jogo já vai pegar a maior pedreira do campeonato, que é o Flamengo, né? Mas vai jogar em casa. Então o Atlético Goianiense vai ter que tentar arrancar uns pontinhos do Flamengo aí. E vai lutar para se manter na primeira divisão. Não tem outra coisa que fazer, não. Chegou agora, subiu novamente. E tem boas chances, tá com um time bem arrumadinho ali, o Dragão. Vamos ver como é que vai se portar no Campeonato Brasileiro este ano. É isso aí. Esses são os estados que tem os estaduais, né, que tem times na primeira divisão. Aí só pra gente mencionar, né, pra não deixar passar e tudo mais, o CRB foi o campeão alagoano, tá? Ganhou do Asa, foi campeão em cima do Asa, ganhou o primeiro jogo de 1-0, depois ganhou o segundo jogo de 3-1, acho que foi isso mesmo, 3-1. Ou vice-versa, né? Ganhou o primeiro jogo de 3-1 e depois o segundo de 1-0. Pelo que eu tô vendo ali, tá invertido. No Campeonato Brasiliense, o Ceilândia foi o campeão em cima do Capital do Distrito Federal, tá? O Catarinense eu já falei, no Cearense também. Goiânia acabei de falar. Campeonato Mato Grossense também já falei pra vocês. Paraense ainda não. Ainda tem vários campeonatos que estão disputando. Eu tô observando aqui para mencionar os outros, tá? Esse eu não vou adentrar muito, não. Eu adentrei mais nos campeonatos que tem time na primeira divisão. E, enfim. Sim, o Piauiense teve o Altos como campeão. O Altos foi campeão em cima do Parnaíba. Ok? Então é outro campeão. No Tocantinense também, o União de Tocantins foi campeão em cima do Tocantinópolis. Esses são todos os campeões estaduais até o momento. Alguns ainda estão por definir, alguns estão nas fases finais, outros ainda estão iniciando, estão na segunda e terceira fase, porque tem campeonato que começa depois. Mas só para a gente poder mencionar aí, então eu falei um pouquinho de todos os grandes campeões estaduais
parabéns a todos eles, gente. Por mais que muita gente desvalorize o campeonato estadual, e infelizmente o próprio estadual se desvaloriza, né? O próprio campeonato estadual ele não se paga pelo que os times gastam, premiações muito baixas, principalmente com relação aos campeonatos dos principais estados do país, né? Tirando o Campeonato Paulista, que realmente é um campeonato que tem uma premiação, que paga bem, né? O Palmeiras, por exemplo, que for campeão, vai tirar aí mais de 20, 30 milhões de reais, enfim. Só a premiação do último jogo, a premiação do campeonato foi 5 milhões, então a gente vê a disparidade, né? O Paulista, se eu não me engano, ele paga 20 milhões só de participação para os principais clubes. Depois vem o Carioca aí que paga 16, 12, alguma coisa assim. Depois vem o Gaúcho que paga 8, o Mineiro só paga 4 milhões para Atlético e Cruzeiro, que são os principais times. Então, acho que todos os estaduais, com exceção do Paulista, precisam se valorizar mais. O campeonato ele é importante sim, tá? Pros grandes, e cada time, cada estado, né? Cada time de cada estado tem prioridades diferentes. E isso tem que ser muito respeitado. No meu ponto de vista, o campeonato estadual, para os 14 principais times do país, ele tem que servir como um bom laboratório. Mas esses 14 times têm sim a obrigação de disputar o título, né? Atlético, Cruzeiro, Inter e Grêmio, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, além de Atlético Paranaense e Fortaleza, são times que têm obrigação sim de tentar chegar o mais próximo possível do título. Né? Nem sempre vão conseguir chegar, mas assim, o Inter e Grêmio tem que tentar chegar na final, não chega realmente o problema, mas o principal foco deles tem que ser usar como um laboratório, para poder chegar nas semifinais, nas quartas, nas semifinais da final, quando eles se enfrentarem, já estarem um pouco mais prontos para o Brasileirão. Os outros times, tem outros times aí que estão ali na Série B e tudo mais, que estão um pouco abaixo, que eles vão dar um pouco mais a vida nesses torneios e podem chegar a surpreender. E tem outros times aí de séries até inferiores do Brasileirão, né? Pegando o Brasileirão como base, onde o estadual pode ser a sua única oportunidade de ganhar um título no ano. Então, o estadual ele tem sua importância, ele tem o seu charme. Só que falta uma valorização do próprio campeonato estadual, né? Porque os clubes eles dão sim a sua devida importância. Tem muitos aí que falam que tem muito, principalmente da mídia, né? Eu acho que não é nem dos clubes, não é nem tanto torcedor. É mais a galera da mídia mesmo, que às vezes dá uma desvalorizada no campeonato. Só que o próprio campeonato tem que começar a se valorizar. Tomara que mais pra frente nós tenhamos campeonatos estaduais mais competitivos. Que eu já fiz um vídeo anterior aqui mostrando pra vocês que muitos campeonatos estaduais são inclusive superiores a campeonatos nacionais na Europa, na questão de quantidade de times que competem pelo título. Né? Lá na Europa tem país lá que é equivalente a um campeonato mineiro, a um campeonato gaúcho. Só tem 2 times que disputam um campeonato nacional. Até porque lá na maioria dos países não tem estados, e é por isso que não tem estadual. Aqui nós temos o estadual. Então isso tem que ser valorizado sim, tá? Aí, principalmente porque a gente sabe, né? A gente viu aí a dança dos treinadores. Nós vamos ter outros podcasts para poder falar bastante sobre essa questão aí da dança dos treinadores, né? De repente um campeonato que todo mundo fala que não vale nada é o suficiente para derrubar técnico, para derrubar elenco, para time fazer uma reformulação completa, enfim. Então são pesos. Nem sempre o que é falado é aquilo que é realmente aplicado na prática. Certo? É isso, meus amigos. Então agradeço a todos vocês que nos assistiram, que tiveram até aqui, ouviram esse nosso podcast GR de hoje solo. Próximo vai ter convidado, hein, galera? Já fique esperto. Próximo aí eu tenho certeza que nós já vamos ter um convidado bem legal aqui para poder, mas eu não vou dar spoiler não. Fica ligado aí que, enfim, já a gravação já tá marcada e nós vamos ter um podcast bem bacana para poder falar bastante coisas, principalmente do Galão, tá, galera? Mas
sempre que possível nós vamos estar falando dos outros clubes também, porque é importante, afinal de contas é como eu sempre falo, canal Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você, e hoje uma homenagem, claro, a todos os campeões estaduais. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante, para o YouTube reconhecer aí o nosso trabalho como um trabalho relevante. Cada dia mais esse canal está crescendo, as pessoas estão começando a compreender qual que é a ideia do canal Galo React, e é graças a você. Então se inscreve também se ainda não tiver inscrito, pega esse vídeo, compartilha, se inscreve se não está inscrito, se já está inscrito, clica no botão de compartilhar aqui embaixo e manda nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso, mais pessoas venham fazer parte da nossa família e esse canal cresça. É claro, eu sou um atleticano, eu quero que a maioria do meu público seja atleticano, mas eu acho que o público total desse canal ele tem que ser um público que ama futebol, independente da camisa, independente do time. Por isso eu convido sempre todos vocês para estar aqui. Eu vou falar muito do Galo, mas eu não vou deixar eu não vou colocar uma viseira e ficar só por conta do Galo. Né? Eu vou falar de todos o tanto quanto for possível, porque assim é o futebol, né? A gente se diverte com nossos adversários, fica feliz com as vitórias, fica triste com as derrotas, e quando o adversário perde também a gente zoa, e isso que é o legal, isso que é o bacana no futebol. A gente ter essa liberdade aí e poder zoar o nosso adversário porque perdeu o clássico na final e a gente foi campeão, nosso adversário zoar porque ganhou da gente, enfim. Assim a gente faz um futebol mais bacana, menos violência. Diga não à violência você também, tá, galera? Vamos começar a priorizar a vida e não o futebol ou alguns vândalos que se infiltram no futebol. É isso, esse é o nosso recado final. Muito obrigado, até o nosso próximo podcast GR. Valeu, falou meu queridão, tamo junto.